Olá e bem-vindos. Vamos começar com uma cena. Estreia do Campeonato Brasileiro. Mirassol contra Vasco. O jogo acaba 2-1 pro Mirassol. Mas assim, o placar não conta nem metade da história. Não mesmo. A imagem que ficou, que rodou todos os grupos, todas as redes sociais, não foi um lance de gol. Exato. Foi a de um técnico, Fernando Diniz, com o rosto, contorcido, uma fúria visível, gritando a centímetros de um dos seus jogadores numa pausa técnica. Uma bronca daquelas. Uma cena que para quem acompanha o Diniz já é quase familiar. Mas essa especificamente, por ser uma estreia, com o time ainda se ajeitando, ela gerou um debate diferente, um pouco mais profundo, talvez. É aí que a gente entra. Hoje, com base no que apuramos, no que saiu na imprensa sobre o jogo, sobre esse incidente e, crucialmente, sobre a própria explicação do técnico, a gente vai investigar uma coisa. Uma tese, né? Uma tese. Existe uma conexão direta, quase, filosófica, entre o jogo de altíssimo risco que ele propõe em campo e essa comunicação também de altíssimo risco que ele usa com o elenco. É tudo parte de uma coisa só. Uma pergunta excelente. Porque se for, a gente tem que aceitar que os dois lados dessa moeda têm consequências bem claras. O risco no campo gera um golaço ou uma falha bizarra. E o risco na comunicação. Pode levantar um jogador ou pode afundar o cara. Exatamente. E as nossas fontes dão pistas bem concretas sobre esses dois cenários. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Então vamos começar pelo gramado, porque a explosão na área técnica nasceu ali. Pra gente entender a frustração, qual era o cenário tático do jogo? O cenário era tipo a definição do dinizismo. O Mirassol foi muito inteligente, subiu a marcação, fez uma pressão altíssima, sufocante mesmo, bem na saída de bola do Vasco. A ideia era forçar o erro ali atrás. Claro, não deixar o Vasco pensar. E a resposta do Vasco a isso, como sempre, não foi o chutão. Imagino que não. De jeito nenhum. A ordem era o contrário, dobrar a aposta. Deixa eles virem. A ideia é atrair, tocar a bola ali sob pressão, com coragem, para no momento certo achar um passe que fure essa primeira linha. E aí encontrar o campo todo aberto pela frente. Uma estratégia que exige uma qualidade técnica e uma frieza absurdas. Beirando a perfeição. E a história dos gols dessa partida é a crônica exata desse risco. Conta pra gente. O gol do Vasco, ele nasce justamente quando o plano dá certo. O time aguenta a pressão, sai tocando, a jogada evolui, e lá na frente o Coutinho marca de cabeça. Foi, assim, a recompensa pela ousadia. O lado bom da moeda. Só que, depois, veio o castigo. Pelo mesmíssimo motivo. Os dois gols do Mirassol saem de erros fatais do Vasco nessa mesma saída de bola. Ah, não. Sim, o primeiro nasce numa jogada pelo lado direito que já estava sofrendo bastante. E o gol da virada, no segundo tempo, é a materialização do pesadelo tático. O que aconteceu? Um erro individual, assim, gravíssimo, do Lucas Piton. Na entrada da área, ele simplesmente entrega a bola de presente pro adversário, que não perdoa. Caramba. Ou seja, o mesmo sistema que criou o melhor momento do time foi o que causou a derrota. Perfeito. O herói e o vilão da história do Vasco no jogo eram a mesma coisa, a própria filosofia de jogo. E quando se joga nesse fio da navalha o tempo todo, a carga emocional, fica gigante. Cada passo errado ali atrás não é só um erro, é quase uma quebra de confiança no plano. É uma traição à ideia, ao pacto. E essa frustração toda, ela estava acumulando e precisava de uma válvula de escape. E essa válvula foi a parada técnica. O erro acontece, o jogo vira e pouco depois o juiz para a partida. As câmeras, claro, vão todas para a área técnica do Vasco e aí... A explosão. A explosão. Quem era o alvo principal, segundo as fontes? O mais claro que todo mundo viu foi o atacante Nuno Moreira. O Diniz foi para cima dele de uma forma muito ostensiva. Gritando, gesticulando, foi uma cena longa, intensa, e
o principal, totalmente pública. E em minutos isso virou o assunto, né? Na hora. O debate clássico começou nas redes sociais. De um lado, gente defendendo a paixão, a cobrança. Do outro, o pessoal falando de exagero, de exposição desnecessária do atleta. E é aqui que a história fica mais complexa. Porque o debate na internet é uma coisa, mas uma das nossas fontes traz uma informação sobre a repercussão interna. Como o próprio jogador teria reagido, e essa, para mim, é a informação que muda tudo. Segundo um dos relatos, o Nuno Moreira não recebeu nada bem a bronca. A fonte usa a palavra incomodado. Incomodado com a forma e principalmente com a exposição. Nossa. E tem mais. A fonte dizia que uma conversa para aparar as arestas entre ele e o Diniz teria que acontecer nos dias seguintes. Isso é fundamental, porque uma coisa é a gente debater no sofá de casa, outra completamente diferente é o alvo da cobrança, o profissional se sentir constrangido daquele jeito. Exato. Isso começa a balançar o principal argumento do Diniz, que é sempre, eles me conhecem, eles sabem como eu sou. Será que sabem mesmo? Ou será que só aturam? É uma dinâmica de poder, né? O Diniz tem esse histórico de recuperar jogadores, de criar laços que ele mesmo diz que são quase paternos. Mas a gente esquece que para cada jogador que responde bem a essa terapia de choque... Pode ter outro que se fecha, que perde a confiança. Exato. O que essa informação sobre o Nuno Moreira sugere é que talvez o método não seja uma fórmula que funciona para todo mundo. E o fato de precisar aparar arestas já mostra que a comunicação falhou em algum nível, né? Se a mensagem fosse clara e bem recebida, não precisaria de remendo depois. O que nos leva para a coletiva de imprensa. Isso. Com a imagem já viralizada, ele foi confrontado. Como ele se defendeu? A defesa dele é fascinante, porque ele não defende só aquele ato, ele defende o método inteiro. Primeiro, ele tenta minimizar. Diz que o estilo dele é acelerado, enérgico e que não se deve criar um circo em cima disso. Ele joga a culpa na reação externa, então. Basicamente. Dizendo que é um exagero da imprensa, do público. Mas aí ele vai para o coração da filosofia dele. E ele usa uma frase que, para mim, é a chave de tudo. Qual foi? Ele diz, e eu vou citar, na maneira de cobrar os jogadores, sou duro, mas sou amoroso. Muito mais do que imaginam. Sou duro, mas sou amoroso. É quase um paradoxo. Para ele, não há contradição. A dureza da cobrança é a maior prova de amor, do desejo dele de ver o jogador crescer. Ele até complementa dizendo, minha vida é ajudar o jogador de futebol. Na cabeça dele, a bronca não é um ataque, é uma ferramenta. É aquela lógica do eu só grito com você porque eu me importo. Se eu não me importasse, eu ficava quieto. O problema é que quem recebe a mensagem pode não entender assim. Principalmente com milhões de pessoas assistindo. Exatamente. E para provar o ponto dele, ele traz um exemplo do passado. Ele cita o caso do jovem Ryan no ano anterior. Lembro disso. Ele conta que deu uma bronca muito parecida no garoto e que a imprensa foi correndo falar com Ryan, esperando, claro, encontrar um jogador chateado, magoado. E qual teria sido a resposta do menino? Segundo o Diniz, a resposta do Ryan foi: o Diniz é igual a um pai para mim. Ele usa esse episódio como um escudo, entende? É a prova final dele de que, internamente, o código é compreendido. Ele está dizendo para o mundo, o que parece agressão para vocês, para nós aqui dentro, é afeto. Só que aí a gente volta para o Nuno Moreira. Se o Ryan é a prova de que o método pode funcionar, o suposto incômodo do Nuno não seria prova de que ele também pode falhar? É a questão central. Um depoimento positivo não anula a possibilidade de existirem outros negativos que simplesmente não vêm a público. Liderança não é um monólogo, onde só a intenção do líder importa. É um diálogo. E se quem recebe a mensagem se sente agredido, a intenção se torna secundária, né? O que vale é o efeito. Efeito. A defesa do Diniz é toda baseada na intenção dele. Eu sou amoroso. Mas o problema talvez esteja no efeito que essa dureza causa em certos perfis de atleta. E o mais curioso é como essa defesa do risco na comunicação se alinha com a defesa dele do risco em campo. Na mesma entrevista, ele não criticou os erros que levaram aos gols. Pelo contrário, ele elogiou a coragem do time. Disse que a equipe acertou muito mais do que errou. E que viu uma evolução, um time mais seguro para tentar, mesmo errando.
Para ele, o processo é mais importante que o resultado pontual. Sim, ele prefere 1000 vezes perder jogando do jeito que ele acredita do que ganhar de um jeito que ele acha covarde. É a mesma lógica da bronca. Ele prefere o risco de uma comunicação explosiva, que para ele é verdadeira, do que uma gestão que ele consideraria falsa. Então, no fim, a nossa tese lá do começo, ela parece se confirmar, né? A filosofia de jogo e a de gestão são um espelho uma da outra. Totalmente. Ambas se baseiam em se expor ao máximo, em viver no limite do risco, na crença de que a recompensa que vem desse risco é muito maior do que a segurança de ser mediano. A conexão é direta. O risco de errar um passe na defesa para quebrar uma linha é o mesmo risco de dar uma bronca pública para tentar destravar um jogador. Quando funciona, é genial. O passe vira gol, a bronca acorda o atleta. Mas quando falha? O fracasso é igualmente espetacular. O passe vira gol do adversário, a bronca vira um racha no vestiário. Diniz vive e morre por essa filosofia. Nos dois campos, o de grama e o das relações humanas. E as fontes nos deram esse panorama completo. A gente viu a tática, a justificativa do próprio técnico e, o mais importante, um vislumbre da consequência humana, com o relato sobre o incômodo de um jogador. Não ficamos só na teoria, né? Vimos um caso prático, com nome e sobrenome, que coloca essa filosofia à prova. Mostra que por trás da prancheta existem pessoas, indivíduos, cada um reagindo de um jeito diferente. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vai muito além do Diniz ou do Vasco. Ele defende o método dele como um ato de amor para extrair o potencial de alguém. Isso abre uma discussão enorme sobre liderança. Uma discussão que hoje está mais em alta do que nunca. Onde exatamente fica a linha que separa uma cobrança dura, que realmente melhora o desempenho, de uma pressão que se torna tóxica, que humilha, que gera medo. E que, no fim, acaba matando a criatividade que o próprio técnico tanto busca. E talvez a pergunta mais difícil seja: quem tem o poder de traçar essa linha? Boa pergunta. É o líder com as suas intenções? É o liderado com a sua sensibilidade individual? Ou, no mundo de hoje, é o público, que com as câmeras e as redes sociais se tornou um juiz onipresente, capaz de transformar um momento interno em um escândalo nacional. Esse último ponto é crucial. Talvez há 20, 30 anos essa bronca ficasse no vestiário. Hoje ela acontece ao vivo para milhões. A natureza do trabalho mudou. A questão que fica é: um líder ainda pode se dar ao luxo de ter um método de comunicação tão analógico e explosivo no mundo digital, onde cada gesto é gravado, amplificado e julgado em segundos?